Vamos abrir Ageu, profeta Ageu. O profeta Ageu. Capítulo 1. A partir do versículo 1. Exortação. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, escreveu a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxerte para casa, eu como assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para casa por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Ó Deus, rogamos agora a iluminação do Espírito Santo, que habita em nós. Por nós, por todos que estão neste lugar, aonde os santos estão reunidos, que haja essa operação do Espírito Santo, revelando o segredo dos corações dos presentes, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Irmãos, depois que Jerusalém foi destruída, 70 anos se passaram, quando o rei Ciro mandou que os judeus voltassem para reconstruir o templo, porque ele recebeu essa ordem do Senhor,
Possivelmente ele tomou conhecimento das profecias. Então, o povo retornou, começou a reconstruir com muita dificuldade, porque havia inimigos. E no tempo do rei Artaxerxes, eles foram impedidos de continuar a construção. A obra foi, então, parada. Passaram-se 16 anos e agora está no período do rei Dario. Então, o rei Dario, ele já estava no segundo ano do seu comando, e o povo agora, sem obstáculos, poderiam construir a casa do Senhor. Eles disseram não chegou o tempo de construir a casa do Senhor, mas eles estavam construindo as suas casas. Então, Ageu foi enviado pelo Senhor para censurar o povo pela negligência em fazer a vontade do Senhor. Então, o tema desta noite é o seguinte: primeiro, fazer a vontade de Deus é a prioridade na vida cristã. O fim principal do homem é glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então vamos meditar sobre esse tema. Fazer a vontade de Deus é prioridade na vida cristã. Os líderes devem estimular seus comandados a priorizar fazer a vontade de Deus. Ageu se dirige em primeiro lugar aos líderes daquele lugar. Diz que o profeta Ageu, no versículo 1, vamos ler o versículo 1? No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, essas palavras foram dirigidas à liderança, seria presbíteros, diáconos da igreja atual, né? Os líderes devem estimular os irmãos a fazerem a vontade de Deus. O líder deve lembrar aos santos que o propósito da nossa existência é fazer a vontade de Deus. Paulo falando: todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, ele se afasta do mal e se aproxima do bem, que é a vontade de Deus. Os líderes devem ser um modelo de obediência ao Senhor para a congregação. Cabe aos presbíteros, cabe aos diáconos ser um exemplo dessa obediência. Diz Pedro aos presbíteros: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é só mandar que o povo obedeça, mas ele, em primeiro lugar, deve ser modelo de obediência. Os líderes devem instruir pessoalmente, individualmente ou coletivamente os santos quanto à vontade do Senhor registrada nas Escrituras. Isso foi o que Paulo fez lá em Éfeso. Diz a palavra de Deus: e tendo ele chegado, disse-lhe, dizendo aos presbíteros: vós bem sabeis de como me tenho portado entre vós, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa,
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi esse modelo de Paulo, seja no coletivo, seja no particular, ele estava sempre ensinando o povo a andar no caminho do Senhor. Os líderes devem trazer à memória dos santos os benefícios, tanto presente quanto futuro, quando se obedece a Deus. Há uma grande recompensa em obedecer a Deus, pois será como uma árvore, Salmo 3, o primeiro, será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. Os líderes devem lembrar os danos eternos em não obedecer a palavra. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Os líderes devem estimular os santos a examinar as Escrituras para ter conhecimento pessoal da vontade de Deus. É muito pouco o tempo que a gente tem de expor a palavra na escola, nos cultos. Então é dever dos irmãos pegar esse livrinho e comer o livro, porque Deus revelou sua vontade plena nos 66 livros. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo do que tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, seja no particular, seja no coletivo, devemos enfatizar a obediência à palavra do Senhor. Fazer a vontade de Deus é prioridade na vida cristã. A negligência em priorizar a vontade de Deus é censurada pelo Senhor. É por isso que Ageu foi aquele povo, para dizer o quê? Para reprová-los quanto a essa atitude. Versículo 2, leamos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, aqui estou repetindo com outra tradução. Então, versículo 3 aí, o povo está dizendo, não é tempo de construir, e Deus levanta o profeta Ageu para dizer, olha, essa posição de vocês está equivocada, está errada, e Deus começa então a censurar essa atitude do povo. Deus há de usar a leitura bíblica e a sua meditação para nos reprovar de nosso descaso com a sua vontade revelada. Por isso que às vezes a gente abre o livro e de repente o livro fala como uma espada nos atingindo. Aí a gente vem para a congregação e Deus novamente fala, porque é Deus querendo dizer algo na nossa vida que não está correto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É o livro de Deus. Quando se abre, Deus fala com você, fala comigo, fala com o seu povo. Deus usa a mensagem pregada no culto público para denunciar nossa negligência em obedecer a sua vontade. Deus então vai usar os pregadores para dizer, olha, se conserte, você não está no caminho do Senhor, não está fazendo a vontade do Senhor. 1 Coríntios diz assim, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indouto ou incrédulo, não dirão porventura que estás loucos? Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente neste lugar.
Então, a pregação da palavra. Deus vai usar, às vezes, um irmão para nos corrigir de nossa desobediência à palavra do Senhor. Diz Tiago, Paulo aos Tessalonicenses: exortando-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Deus usa, às vezes, a nossa consciência para sinalizar que nós estamos desobedecendo a Deus. Quando ela não está cauterizada, endurecida, fica aquela coisa incomodando a gente. Parece que é de dia e de noite Deus falando: você não está andando correto, não está fazendo minha vontade. A censura divina é uma advertência para o pecador retroceder do comportamento reprovável. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, os quais clamavam os profetas antigos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Se o pecador não atender à censura divina, será disciplinado pelo Senhor. Ele chama a atenção, como os pais chamam os filhos a atenção, e o filho não obedecendo, permanecendo no erro, o cinturão de Deus vai desabar sobre essa vida. Fazer a vontade de Deus é prioridade na vida cristã. O abandono em priorizar a vontade de Deus tem nos conduzido a desapontamentos. Vejam os 5 e os 6, leamos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ele está dizendo assim: rapaz, vocês estão vendo que vocês estão fazendo vários empreendimentos, mas nada dá certo, vocês nunca conseguem se satisfazer, vocês nunca conseguem ter sucesso. A razão é uma só: esse descontentamento é porque vocês deixaram de fazer a vontade do Senhor, não estão no caminho do Senhor, por isso vocês estão assim desapontados com as coisas de suas vidas. Quando jogamos fora a vontade de Deus em nossas decisões diárias, iremos colher uma insignificante colheita do nosso árduo trabalho. Vamos trabalhar muito e vamos colher pouco. Não vamos ter o sucesso que tanto almejamos, porque estamos na contramão da vontade de Deus. E o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar. Porquanto abandonaste o Senhor, também ele vos abandonou. Ao não considerarmos o querer de Deus em nossa vida, mesmo alcançando nossos objetivos, sentiremos um grande vazio na alma. Sim, você pode ter o bom emprego, você pode ter a casa de luxo, mas não vai ter alegria no coração, porque Deus não vai permitir que você e nós tenhamos essa alegria. Diz Lucas 12: e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Somente dentro da vontade de Deus podemos encontrar satisfação com o resultado do nosso labor e não no resultado em si. Não é o que eu trabalho e consigo o dinheiro que vai me dar alegria. O que vai me dar alegria é andar nos preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra
o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Mesmo estando no paraíso, Adão e Eva provaram da insatisfação por não fazerem a vontade de Deus. Tinham tudo no paraíso, mas depois que comeram do fruto proibido, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Tinha tudo lá no jardim, mas porque eles estavam nessa decepção toda, nesse desapontamento todo, porque desobedeceram a Deus. Então, desobedecendo a Deus pode ter tudo e vai, no mesmo tempo, não tendo nada, porque Deus não dará paz ao coração. A inflação é um grande vilão das nossas economias. O que a gente comprava há um ano atrás, com tal dinheiro, não compra mais hoje, porque está tudo ficando caro. Mas tem uma coisa que é pior do que a inflação: a desobediência ao Senhor quebra qualquer orçamento. Deus disse ali que o cara planta, não colhe muito, né? Sempre pouco, Deus vai consumir, né? Diz o profeta Malaquias: também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá as frutas da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador se aproxima e aí consome todos os nossos recursos. A satisfação está relacionada em fazer a vontade do Senhor, independentemente do resultado de nossos esforços. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Se andarmos com Deus, Ele estará conosco e vai nos confortar, mesmo diante de situações adversas. Ande com Deus, Ele vai ser seu consolador, nosso consolador. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade. Tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Fazer a vontade de Deus é a prioridade na vida cristã. Quando a prioridade é fazer a vontade de Deus, Ele será glorificado. Versículo 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É fazendo a vontade de Deus que nós o glorificamos. Quando nossas obras são reflexo da vontade divina, nós estamos honrando aquele que nos criou e nos resgatou. Diz Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. Se andamos no caminho do Senhor, nossas obras revelam o Deus invisível aos pecadores. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Se em nossas decisões fizermos o que Deus manda, nossos feitos atestarão o poder transformador do Evangelho de Deus. Pois outroras eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Todas as nossas ações estão glorificando a Deus ou trazendo vergonha ao seu nome. Ou a nossa vida glorifica, ou a nossa vida causa escândalo, como os judeus o fizeram. Diz o Senhor em Romanos: assim, pois,
por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. O nosso comportamento vai afetar os indivíduos à nossa volta, os próximos de Deus, ou os afastará do Senhor. Essas pessoas serão influenciadas para se chegar a Deus ou se afastar de Deus por causa das nosso comportamento. A maneira de glorificar a Deus está estabelecida nas Escrituras. Como eu posso glorificar a Deus? Examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Não seja guiado por revelações e opiniões de homem de como glorificar a Deus. Deus já revelou sua palavra escrita, como devemos exaltar ao Senhor. Fazer a vontade de Deus é a prioridade na vida cristã. Se priorizarmos fazer a vontade de Deus, Ele se alegrará dos nossos feitos. Leamos o 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus se alegra com a pessoa que lhe obedece. A desobediência, irmãos, ao Senhor, interna, no coração, nas emoções, ou externas, no que eu falo e faço, foi a causa da tristeza de Deus por ter criado o homem. Deus ficou triste com o homem porque o homem se desviou completamente do caminho do Senhor. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso pesou seu coração. Desobediência pesa o coração de Deus, entristece a Deus. Diz Paulo: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Jesus chorou sobre Jerusalém por não se submeter à vontade de Deus. E quando chegou perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses ao menos esse dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e te sitiarão e te apertarão de todos os lados, te derribarão, a ti e teus filhos que dentro de ti tiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da sua visitação. Então, ele se entristece com a minha desobediência, mas Deus elogia o homem que se submete à sua vontade. O que é que ele diz a Satanás acerca de Jó? Homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus satisfaz o desejo do coração do homem que respeita seus mandamentos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deus ouve com prazer a oração do homem que Ele teme, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Só agradamos a Deus quando fazemos a sua vontade. Só em obediência é que Deus se agrada. Ele reprovou aquela turma de Isaías nas festas de lua nova: não me agradam porque as suas obras são pecaminosas. Lavai-vos, purificai-vos diante de mim, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscar a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. Para o culto ser agradável ao Senhor, devemos viver em sintonia com a vontade de Deus revelada. Eu não quero terminar a exposição toda aqui, vou parar nesse ponto, um quarto ponto,
Mas quero enfatizar, meus irmãos, não há verdadeiro sucesso sem fazer a vontade de Deus. Porque se eu não me coloco na vontade de Deus, Deus é contra mim. Mas se eu ando na vontade de Deus, Deus é ao meu favor. Então nós precisamos ver nessa passagem do Ageu que o povo está dizendo, não é hora de fazer a vontade de Deus. Mas Deus disse, não, isso está errado. Fazer a minha vontade é a coisa primordial na vida. Amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, entendimento, de força e de alma. Que Deus desperte essa igreja para fazer a vontade de Deus. Amém.